Glória a Deus, podem se sentar. Deixa eu só arrumar o iPad aqui. Eu estou muito feliz de estar pregando aqui. Eu acho que essa é a segunda vez que eu prego no culto de quarta-feira. E é bom ver como Deus nos usa poderosamente, Ele nos faz crescer no ministério. E eu fico animado de verdade para poder trazer uma palavra para você. E que honra de verdade estar pregando e você estar recebendo daquilo que o Espírito Santo vai derramar aqui neste lugar. E essa quarta-feira não é uma quarta-feira comum, é uma quarta-feira especial. Quem sabe por que é especial? Nós estamos começando o quê? Uma campanha sobre o quê? Diga, família. Quantos aqui trouxeram um membro da família? Levanta a mão. Se tem algum membro seu, fica com a mão levantada. Se tem um membro seu, da sua família, que está aqui nesse lugar, talvez não está do seu lado, mas está aqui na igreja, levanta a mão, balança. Ok, agora quem está aqui sozinho, não tem nenhum membro da família aqui, só você. Oh meu Deus, não, levanta, balança assim, para eu ter uma noção. Jesus, Deus te perdoe. Meu pai sempre fala isso, né? Deus te perdoe. É uma campanha da família e eu quero te desafiar a trazer o quê? Traga sua família. O tema da campanha é a família Traga sua família para o altar. Traga sua família para perto. Traga sua família para a igreja. E como nós estamos recebendo no ano da intimidade, o capítulo de Salmos, o livro de Salmos, capítulo 84, não precisa abrir não, mas é a palavra rema para este ano. E nós estamos, cada ano, são 12 versículos, o ano tem 12 meses, então cada mês a gente está trabalhando com um versículo. E o mês 3, que é março, que estamos agora, o terceiro versículo diz assim: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E este é o rema para essa campanha, a minha família no altar. Esse versículo fala sobre a família. A andorinha estava com o quê? Com seus filhotes. E onde é que eles estavam? No altar. Esse é o versículo chave para esta campanha, e eu quero te dar um desafio de você não perder nenhuma quarta-feira e trazer sua família. Quantos podem falar amém? Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que eu recebi no meu coração, essa palavra, e eu adaptei para trazer aqui para vocês, mas é uma palavra que me marcou muito. E o título da palavra é Profeta em Casa. Será que você pode dizer isso? Profeta em casa. É profeta onde? É na igreja? É aonde? Será que você pode abrir sua Bíblia em Mateus 13, 57? Mateus 13, 57. Será que você pode abrir sua Bíblia? Olha o que a palavra de Deus diz. Se você não abrir, você pode acompanhar no telão. Obrigado pela tecnologia, você pode acompanhar no telão. Mateus 13, 57. Jesus está, aqui é uma passagem sobre Jesus. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Estou muito feliz de ver essa série começando na igreja. Esse assunto de família é um assunto que eu sempre quis ver crescer na igreja, porque é algo que a gente aprende muito, e eu digo muito. Nós aprendemos muito sobre a família quando a gente vai para Bogotá. Eu e a minha família, não sei se você sabe, nós participamos de uma visão e nós aprendemos muita coisa em Bogotá e nós trazemos aqui para a igreja. Nós somos ministrados em Bogotá e quando a gente chega lá, a gente recebe várias palavras poderosas e a gente traz aqui para a igreja. Mas uma das coisas que a gente sempre aprende quando a gente vai para Bogotá, aprender mais da visão, aprender mais de Deus, sempre, todas as vezes quando a gente vai para Bogotá, eu e meus pais e meus irmãos, a gente se encontra aprendendo mais sobre a família. É algo que eu comecei a perceber, que a família é uma das coisas que mais impacta a visão G12, quando você começa a conhecer, é que a visão é uma visão familiar. É uma visão o quê? Uma visão que restaura famílias. E qual é a maior necessidade da terra, hoje, nesse tempo que a gente está vivendo? É o quê? A restauração familiar. A maior necessidade da sociedade hoje é que as famílias sejam restauradas. Deixa eu te falar uma coisa, a família é a sua célula principal. Antes de você ter os seus 12, antes de você ter seu ministério, o seu primeiro ministério é a família, sua célula principal. A família também é a célula mãe da sociedade. Se não tem família, não tem igreja, não tem sociedade, não tem nada. A família é a célula madre, a célula principal da sociedade. E Deus sabia a importância da família, e Deus sabia a importância do profeta em casa.
Deus sabia a importância do profeta em casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a função de um profeta? Quem aqui sabe? O que um profeta faz? Oi? Ok, profetiza, óbvio. Traz o recado de Deus, que mais? Pensa na Bíblia, galera. O que os profetas faziam? Eles chegavam, se levantavam e um profeta alcançava uma nação inteira. Um profeta tinha o poder para mudar a sociedade inteira. Um profeta se levantava, Eliseu, Elias, eles se levantavam e traziam uma mudança. Milagres aconteciam através de um profeta que se levantava. Só que nessa passagem aqui que a gente leu, Jesus veio com um assunto muito sério. Jesus disse, epa, tem um probleminha. Um probleminha. Qual é o probleminha? As pessoas não estão reconhecendo o profeta em casa. O lugar que o profeta tem menos honra é em casa. As pessoas não estão compreendendo o poder que o profeta tem dentro de casa. As pessoas não estão compreendendo o poder que Deus pode fazer milagres, assim como Deus usou os profetas e milagres aconteceram na nação. Deus pode usar um profeta dentro de casa para fazer milagres. Mas as pessoas não estão compreendendo isso. E Deus quer que você se levante como um profeta na sua casa. Deixa eu falar uma coisa, existem várias razões para você ser um profeta na sua casa. Fala para o pessoa do seu lado, Deus quer que você seja um profeta em casa. Para a pessoa do outro lado também, Deus quer que você seja um profeta da sua casa. Quantos aqui vão ser profetas em casa? Agora, por que eu devo ser um profeta da minha casa? Porque eu quero dar algumas razões aqui, tem várias, esteja anotando aí, tá? Quem está anotando, levanta a mão assim. Ok, anota. Primeira razão, por que eu devo ser um profeta na minha casa? Primeiro, ninguém sabe mais suas necessidades familiares do que você mesmo. Está aqui no telão, se você precisar ler de novo. Ninguém sabe mais as suas necessidades familiares do que você mesmo. Você é a pessoa que mais sabe o que sua família está precisando. Não é o outro, não é o vizinho, não é o pastor, é você. Você é a pessoa que mais sabe. Aprenda que o profeta pode mudar a situação da nação. E o profeta pode mudar a situação da sua casa, é ou não é? O profeta pode mudar a situação da sua casa, sim ou não? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu sou a prova viva do que eu estou pregando aqui. Eu vivi isso porque eu não sei se todos aqui conhecem um pouquinho da minha história, mas eu tive uma época que eu não estava querendo muita coisa com Deus, não. E eu lembro que foi quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu estava começando a ser influenciado pelos meus amigos do colégio. Aquela fase de adolescente. E eu tinha os princípios no meu coração, de Deus, Bíblia, uau, igreja, uhul. Mas quando chegava no colégio, eu meio que era uma outra pessoa. Eu comecei a abrir um pouquinho mão de alguns princípios que eu tinha no meu coração por causa da influência dos meus amigos. E minha mãe, quando ela olhou para mim, ela teve um discernimento do Senhor, que o profeta tem discernimento, sim ou não? Ela teve um discernimento, e ela me viu, e ela percebeu que algo estava errado. E o que foi que ela fez? Ela se levantou como profeta da casa. E ela começou a orar por mim, começou a profetizar e clamar pela minha vida. E eu lembro que foi logo na época que estava perto de um encontro com Deus dos adolescentes, eu tinha 14 anos. E aí ela me falou, Caleb, vai ter um encontro dos adolescentes, que tal você ir? Minha mãe orando, né, para eu ir. Que tal você ir? Você não foi ainda, você só foi para o dos kids, você nunca foi para esse encontro, eu queria que você fosse. Aí eu olhei para ela e falei, mãe, não quero não. Eu não conheço ninguém, eu não sei, eu vou ficar sozinho lá. Não quero. Fiquei falando para ela que eu não queria. E o que foi que minha mãe fez? Minha mãe permaneceu sendo profeta em casa. E ela entrou no quarto. Ela não ficou insistindo, mas ela sabia que se ela quer ver algo no físico, primeiro ela tem que conquistar no espiritual. Então ela começou a orar e profetizar. Porque há poder no profeta da casa. E ela começou a profetizar e dizer, eu declaro que Satanás não terá controle sobre o meu filho, Satanás não tem controle sobre a vida do meu filho, e eu declaro que o reino dos céus é chegado na vida do meu filho. E ela começou a profetizar e declarar que a minha vida era consagrada ao Senhor Jesus, e sabe o que foi que aconteceu? Nada. Passou uma semana, nada. Passou 2 semanas, nada. Minha mãe desistiu, profeta da casa, ela continuou, e sabe o que aconteceu? 3 semanas, nada, já tinham passado 3 pré-encontros, era impossível eu ir para o encontro, porque eu já tinha perdido muito. Naquela época não tinha Universidade da Vida, então era pré-encontro e pós-encontro. E aí, de repente,
Minha mãe orando como profeta da casa. Eu lembro que eu estava na casa da minha avó, toda a família, almoçando, por algum motivo. Alguma celebração, não sei. E alguém na mesa falou sobre o encontro que estava chegando. Faltava 1 semana ou 2 semanas para o encontro. Alguém mencionou o encontro. E eu não sei porquê, o que foi que aconteceu. Humanamente falando, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que foi o Espírito Santo que fez uma obra em mim na hora. Mas, de repente, eu levantei da mesa e falei, eu vou para o encontro. De repente, porque há poder no profeta da casa. E eu, de repente, falei, mãe, quer saber? Eu vou. Eu não vou perder essa chance. Vai ser legal. Eu não sei o que foi que deu na minha cabeça. Eu juro, galera. Até hoje eu tento pensar o que foi que aconteceu. Porque naquela época eu não tinha um coração 100% rendido para Deus. Então eu não sei por que eu desejei do nada. Mas eu levantei decidido que eu ia. E eu lembro que alguém falou ainda assim, não, mas já passaram 3 pré-encontros, não tem mais como você ir. E eu falei, não importa, eu vou. Eu não sei de onde que veio essa decisão do nada. Mas eu decidi. E eu lembro que de repente eu fui no outro dia, paguei minha inscrição, sentei, assisti um pré-encontro, e aí minha mãe falou lá com o cara, não, tem que deixar ele ir, pelo amor de Deus. Aí me liberaram para eu ir, e eu lembro que eu fui para o encontro. 1 semana depois, estava com minha mala pronta. Fui para a igreja, não sabia porquê, mas de repente eu decidi ir. E lá no encontro, Deus transformou minha vida 100%. Eu sei que a minha vida foi dividida antes do encontro, depois do encontro. Eu me transformei em uma outra pessoa, Deus abriu os meus olhos, eu fui transformado, assim, totalmente. Quando eu voltei do encontro, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Mas por que isso aconteceu? Porque há um poder profético familiar. Você sabe quais são as necessidades da sua família, começa a clamar. Você sabe quais são as necessidades. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente fica o quê? Nos calamos. E quando a gente fala mal. E a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder ou seja, estão no poder do profeta da casa. A morte e a vida estão no poder do profeta da casa, estão sobre você. Você escolhe o que sua casa vai viver. Cada um aqui, deixa eu falar uma coisa, cada um aqui é um profeta de sua casa. Não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho, existe uma unção profética familiar que está sobre você e você pode usar essa unção. Quantos estão recebendo e entendendo? A segunda razão do porquê você deve ser profeta na sua casa é porque ninguém ama mais a sua família do que você mesmo. O quê? Qual é a razão? Ninguém ama mais a sua família que você mesmo. Por quê? Porque é sua família, ora. Você então deveria profetizar. Se você ama a sua família mais que todo mundo, então você deve levantar sua voz e profetizar um milagre, profetizar transformação, profetizar vitória. Você não pode permitir palavra negativa na sua família. Não, mas é porque esse é um filho da peste, é ruim, é isso, é aquilo, você é assim. Não, nada, nenhuma palavra negativa. Sabe, tem muitas pessoas que gostam de fazer aquele desafio. Eu acho que talvez você já fez ou já viu. De que se uma pessoa falar uma palavra negativa, tem que pagar R$1. Já viu isso? Aí, se você falar uma palavra negativa lá na sua casa, você faz esse desafio com seus... Assim, bota uma regra mesmo, impõe. Bota aí, quem falar uma palavra negativa, tem que pagar R$1. E aí, quando um filho, assim, ouvir o outro falar negativo, pode cobrar. Epa, me dá agora R$1, tá devendo. Minha mãe fez isso com a gente, só que foi engraçado, porque a gente não tinha R$1, a gente era todo mundo novinho. E aí, minha mãe falou assim, ok, então quem fala uma palavra negativa vai ter que pagar com 10 palavras positivas. E era muito engraçado, porque às vezes a gente falava até sem querer, que chato, você é muito chato, sei lá. E aí minha mãe falava, epa, volta aqui, você falou uma palavra negativa, eu quero ouvir agora 10 palavras positivas, não é, Josh? Não é? Quantas vezes eu tive que elogiar Josh com raiva? Ele também teve que me elogiar com raiva. Porque é regra, 10 palavras positivas. Conforme você vai fazendo isso, você vai começando a edificar uma família que fala positivamente. Quantos recebem? Agora, assim, faz mesmo. Tipo assim, eu chegava para minha mãe e falava, não. E minha mãe falava, fala, até a pessoa falar. Mas vamos lá, a terceira razão do porquê você deve ser um profeta em sua casa. Ninguém tem maior autoridade para profetizar sobre sua família do que você. Ninguém. Você é a pessoa que mais tem autoridade para profetizar na sua casa. Eu não sei se você sabia, mas só por você ser parte
da sua família, você tem uma autoridade diferenciada. Você tem uma autoridade para profetizar sobre ela. Você sabia disso? O pai tem uma autoridade diferenciada para profetizar sobre os filhos, é ou não é? A mãe tem uma autoridade diferenciada para profetizar sobre os filhos, sim ou não? O irmão tem uma autoridade diferente para falar para os irmãos, para os pais, sim ou não? Sim, a família tem uma autoridade que não é comum. Nós temos autoridade de pai, de irmão, de filho, de mãe. Temos autoridade de família. E essa é uma autoridade profética diferente. Quando tem alguém da casa orando e profetizando, é diferente. É diferente, porque existe uma unção especial para isso. É impressionante, quando os meus pais eles vêm para mim, e eles botam as mãos sobre mim, eles começam a orar e profetizar sobre a minha vida, eu sei que a palavra que eles estão dizendo ali vai se cumprir. Sabe por quê? Porque eles são os meus pais. Porque eles são meus pais. Não é porque eles são os apóstolos da igreja, não é porque eles são grandes líderes, não. Essas autoridades são importantes sim, têm grande valor sim, mas na hora que eles oram por mim, eu sei que é porque eles são os meus pais. É uma autoridade familiar, e essa autoridade você também tem. Você pode profetizar sobre sua família, compreende ou não? Entende ou não? Estão entendendo ou não? Você tem autoridade profética familiar. Fala isso para a pessoa do seu lado. Você tem autoridade profética familiar. Quantos estão recebendo? 4. Por que eu devo ser profeta na minha casa? Número 4. Porque ninguém tem maior interesse de ver sua família abençoada do que você. A pessoa mais interessada em ter uma família abençoada é você mesmo. E para você ter uma família abençoada, você tem que o quê? Tem que profetizar. Tudo começa com uma palavra profética. Diga isso, tudo começa com uma palavra profética. E entenda que a vitória da sua família é a sua vitória também. Não é uma competição. Quando sua família ganha, você também está ganhando. E a derrota da sua família também é a sua derrota. Você sabia que quando tem um viciado na família, toda a família é viciada? Você sabia disso? Se tem um integrante na família que está usando drogas, toda a família, ainda que os outros integrantes não usem drogas, mas toda a família sofre as consequências porque ele está usando drogas, é ou não é? Então, quando uma família está em derrota, um integrante da família está em derrota, todo mundo está sofrendo. A derrota da sua família é sua derrota, e a vitória da sua família é sua vitória. Compreenda isso, que você tem a bênção de ser o profeta da sua casa. A pessoa que vai ser mais abençoada por profetizar para a sua casa é você mesmo. Você mesmo vai ser a pessoa mais abençoada, porque você vai viver a realidade da sua família. E a sua família vai viver a sua realidade. Amém? Quantos estão recebendo? 5, eu estou fazendo rápido porque isso aqui é só a introdução. Estou brincando, vamos lá. 5. Não. 5. Número 5. Por que eu deveria ser profeta na minha casa? Porque profetizar sobre sua família faz parte do cuidado que Deus espera de você. Profetizar sobre sua família faz parte do cuidado que Deus espera de você. Deus espera que você profetize. Deus espera que você seja um profeta da sua casa. A palavra diz em 1 Timóteo 5,8. Será que a gente pode abrir? Ou então no telão mesmo? 1 Timóteo 5,8. Olha o que a palavra diz. 1 Timóteo 5,8. Todo mundo lendo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Misericórdia. O que significa isso? Significa que o meu primeiro ministério é a minha família. Significa que Deus espera que eu seja o profeta da minha casa. Significa que Deus espera que todos os dias eu me levante e comece a profetizar e abençoar a minha família. Abençoar a minha família. Número 6, porque muitos milagres familiares nunca aconteceram por causa do desprezo ao ministério profético familiar. Por causa do quê? Muitos milagres familiares nunca aconteceram por causa do desprezo. Sabe, preste atenção, é forte entender que muita coisa, muito milagre que deveria ter acontecido na sua família, não aconteceu, porque você ficou calado.
É forte entender que muitos milagres que eu deveria viver na minha família não aconteceram porque eu fiquei calado, porque eu não assumi minha parte como profeta, porque eu não assumi o meu chamado, porque eu não assumi minha missão. O que foi que aconteceu com Jesus? A Bíblia diz que Jesus ali não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. O povo não creu, o povo desprezou. Jesus não pôde desenvolver um ministério dele, profético, na própria casa. Por quê? Porque a família não reconheceu o ministério profético dele. Por que eles não reconheceram? Porque era Jesus, eles conheciam Jesus, era o irmão, era o primo. Todo mundo conhecia Jesus e desprezaram Jesus. Achavam, inclusive, você sabia que a família de Jesus até achou que ele estava doido? Houve um tempo que eles achavam que Jesus estava doido. Queriam levar ele para um lugar de doido. Porque acharam que Jesus estava doido. E não reconheceram o ministério profético. E por causa disso, aquela cidade perdeu muitos milagres. A palavra diz que ele fez poucos o quê? Milagres. Por causa do desprezo do ministério profético. Quantos estão recebendo? Fala mais Deus. 7. A desonra ao ministério profético familiar destrói a fé e alimenta a incredulidade. Meu Deus, como Deus quer que a gente se levante e receba o que Ele recebeu, o que Ele reservou para nós. Como Deus quer que a gente se desperte como profetas. Como Deus quer que a gente se levante para abençoar a nossa casa, como profetas na nossa casa. A vida e a morte estão no poder do profeta da casa. E sabe, a Bíblia nos ensina, a Bíblia inteira nos ensina do poder do profeta da casa. Mas existe um exemplo, o primeiro exemplo do ministério profético familiar. É um exemplo que a gente encontra em Gênesis, e é a família de Noé. Quantos aqui conhecem a história de Noé? A palavra fala depois do dilúvio. Eu sei que todo mundo conhece o dilúvio, mas depois do dilúvio, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que ele plantou uma vinha bem grande. Quantos que lembram dessa história? E aí ele começou a beber o vinho da vinha e ele ficou bêbado. E a palavra fala que Noé, ele ficou nu na tenda dele. Vamos ler essa história aqui, ó. Vamos lá para Gênesis 9, versículo 20. Gênesis 9, 20. Vamos acompanhar. Essa história é muito importante para a palavra. Gênesis 9, 20. A palavra de Deus diz assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai, o filho de Noé, viu a nudez do pai, e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé, os outros irmãos, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Por que eu li esse texto? Porque esse texto é o primeiro exemplo que tem na Bíblia do ministério profético familiar. A família tem alguns detalhes que a gente precisa ter claro hoje aqui, que a gente aprende também com a vida de Noé e a sua família. A primeira coisa que a gente tem que ter claro hoje é que a família tem acesso à nudez. A família tem o quê? Por que a família tem acesso à nudez? Porque a família vê o que ninguém mais vê. A família sabe o fedor que a gente deixa no banheiro quando a gente sai do banheiro. A gente usa o banheiro, sabe ou não sabe? A família vê a gente quando a gente acorda, quando está com o cabelo bagunçado, é ou não é? E aí tem um pouquinho de baba assim, escorrendo na boca, é ou não é? A família sabe o fedor que a gente deixa quando a gente tira o sapato, é ou não é? A família sabe. A família sabe quando a gente está dormindo e a gente canta, é ou não é? Começa a roncar, é ou não é? A família sabe o que ninguém mais sabe. A família vê o que ninguém mais vê. Cã viu o pai dele nu. E ele na hora ele falou: Meu Deus, eu vi o meu pai nu. E ele saiu o quê? Correndo para contar aos irmãos. E aí aconteceu aquilo que a gente leu aqui, acabou de ler na história. Mas o que a gente precisa entender é que a nudez da nossa família é uma prova para nós mesmos. É o quê? A nudez da família é uma prova.
Cada coisinha que a gente sabe, que ninguém mais sabe. Cada coisinha que a gente vê, que ninguém mais vê. Cada detalhezinho, porque todos nós sabemos os detalhezinhos, sabemos ou não sabemos? A gente tem uma lista, a gente sabe tudo da nossa família. A gente pode falar até para a polícia se a gente quiser, é ou não é? A gente sabe, cada detalhezinho, mas cada detalhe desse é uma prova. Sabe por que é uma prova? Porque a humanidade da nossa família não invalida o poder profético que ela tem. O que foi que você ouviu? A humanidade da família não invalida o poder profético que ela tem. Noé não perdeu o poder profético dele porque ele estava bêbado. Noé não perdeu o poder profético dele porque ele estava nu. Não. Alguém aqui está entendendo? Porque às vezes a gente pensa, não, eu não acredito, eu não creio no meu pai porque eu conheço os erros dele. Não, eu não creio na minha mãe porque eu conheço os erros dela, eu conheço as falhas de caráter da minha família. E quando a gente conhece a nudez da nossa família, a gente começa a deixá-la de lado e não crê que eles têm poder profético sobre nós. Não crê que eles podem nos abençoar, não crê que eles são profetas de Deus na nossa vida. É ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, se Deus fosse usar profetas perfeitos, Ele não ia usar ninguém. Glória a Deus. Profetas, anota isso, profetas não são profetas porque eles são perfeitos. Profetas humanos continuam profetas. Anota isso aí. Sabe que você pode dizer isso para alguém do seu lado? Profetas humanos continuam profetas. Eles são humanos, gente, são humanos. Vão para o banheiro e deixam um fedor lá terrível. Eles têm baba de manhã quando eles acordam. Entenderam? Alguém entendeu o que eu estou querendo dizer? Tem defeitos, mas eles têm um poder profético. Não menospreze o poder profético da sua família. Será que você pode dizer isso? Eu não devo menosprezar o poder profético da minha família. E isso é um ponto importante da nossa pregação hoje. Não permita que a humanidade da sua família roube seu respeito. Será que você pode dizer isso? Não permita que a humanidade de sua família roube seu respeito. São humanos, mas são seus profetas. Têm defeitos, mas são seus profetas. Têm falhas, mas são seus profetas. Não menospreze eles. A nossa missão é cobrir. Nós temos que ser aqueles que cobrem. Cobrir é você proteger, é você respeitar, é você ajudar. Nós temos que ser os que cobrem a família e não os que descobrem. Quantos estão entendendo? É interessante, eu estava falando aqui de Bogotá mais cedo, é interessante a forma que o pastor César chama a esposa dele. Ele sempre chama assim, a pastora Cláudia, minha perfeita. Ele fala assim. E tinha gente que estranhava isso, quando ouviu ele falando isso, falou, meu Deus, minha perfeita? Como assim minha perfeita? E teve gente que começou a perguntar, como assim minha perfeita? Será que ela não tem nenhum erro? Perfeito que eu saiba é só quem? Só Deus. Mas conforme o tempo foi passando, nós fomos entendendo o que ele estava querendo dizer. Não é porque ela não tinha defeitos, não é porque ela não tinha falhas e não cometia erros, mas é porque ele sempre olhava para o bom que há nela. Quantos estão aprendendo? E sabe o que é interessante? Cada vez a pastora vai ficando mais e mais perfeita, porque ele foca no que é bom. Começa a focar no que é bom da sua família. E você vai ver que ela vai ficando cada vez mais perfeita. Então a gente tem que compreender isso. A Bíblia diz em Provérbios 17:9. Olha o que a palavra diz, velho. A palavra é muito top. Muito massa. É muito legal. Provérbios 17:9. A palavra diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons. Você já leu esse texto? A palavra de Deus diz que aquele que cobre a ofensa promove amor. Você tem que escolher se você vai cobrir ou se você vai lançar em rosto, ou se você vai sair divulgando, ou se vai sair contando para todo mundo. Eu tenho que te contar, eu tenho que te contar. Eu descobri mais um problema da minha família, mais um defeito do meu pai, mais um problema do meu filho abençoado. Descobri mais uma coisa, mais uma razão para não crer na minha família. Eu descobri.
Vai valer de quê fazer esses comentários? O que vai acrescentar fazer esses comentários? A palavra de Deus diz em Gálatas 6:1, não precisa abrir, vamos só ler no telão. A palavra de Deus diz assim, irmãos, Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, deixa eu esperar abrir no telão. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja, E a palavra diz no versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A família de Noé, galera, escuta, a família de Noé nos ensina o que a gente deve fazer. A palavra de Deus diz que Sem e Jafé fizeram o quê? Pegaram um manto, levantaram-no sobre os ombros, e andando de costas, para não ver a nudez do pai, cobriram o pai. O que eu tenho que fazer com minha família? Eu tenho que pegar o manto da cobertura familiar. Quantos podem dizer amém? Sua família precisa de um manto de cobertura e não um manto de denúncia. Entrar de costas para a nudez. Os filhos entraram de costas, entraram como? De costas, eu não quero ver, isso aqui não me interessa, eu não quero ver. Eles entraram de costas e a Bíblia diz que eles cobriram. Eles cobriram o pai olhando para o outro lado. Para onde que eles estavam olhando? Para onde que eles estavam olhando? Existe um outro lado. Existe um lado positivo da sua família. Existe um lado bom da sua família. Existem coisas boas na sua família. Você tem que olhar para o outro lado e cobrir. Cã, ele não olhou para o outro lado. O que foi que Cã fez? Ele focou na nudez. Tudo depende do lado que você vai olhar. Porque uma falta de respeito familiar é o suficiente para gerar uma maldição eterna. Será que você compreende isso? Uma falta de respeito familiar é o suficiente para gerar uma maldição eterna. Toda a geração de Cã foi o quê? Amaldiçoada. Toda a geração de Cã. A palavra diz que Noé declarou, maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Por que ele foi amaldiçoado? Porque ele quis olhar para a nudez. Ele focou no que era mal. Ele focou no que estava errado. Ele focou naquilo que ele não deveria focar. E ele atraiu a maldição para ele mesmo e para toda a sua geração. Será que você pode dizer misericórdia, Deus? Me livra disso. O filho de Noé foi feito escravo por causa da falta de respeito familiar. Agora, por outro lado, o que foi que aconteceu com Sem e Jafé? Deus faz poderoso aqueles que cobrem a nudez familiar. A Bíblia diz que Noé disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Os que descobrem a nudez familiar, sempre vão trabalhar como escravos para aqueles que cobrem. Sempre. Quando você recebe essa palavra? Então fala, eu recebo, Deus é para mim. Eu acredito de verdade que Deus está ministrando nos nossos corações. Agora, essa pregação não pode ser uma pregação só teórica. Algo que eu aprendi bastante também é que a gente sempre tem que levar a palavra para a prática. Eu quero ter um momento prático com a igreja agora. Será que você pode se colocar de pé? Quantos aqui vão ser profetas em sua casa? Quantos aqui são profetas em sua casa? Levanta a mão. Então vamos ficar de pé. Eu vou pedir para alguém me ajudar no teclado. E eu não sei se a sua família está próxima de você agora, mas se tem algum familiar seu aqui na tenda, vai para perto dele agora. Fica agora com sua família, se junta com a sua família. Se seu pai ou se sua mãe está aqui, larga tudo que você tem e vai para junto da sua família. Fica agora junto. Se seu filho está aqui, chama ele agora para ficar junto de você. Fica junto da sua família, pais e filhos, irmãos, irmãs. Se você está com seu irmão, sua irmã aqui, junta seus irmãos, junta seus pais, a família agora reunida. E nos próximos minutos nós vamos fazer duas coisas, ok? Quantos estão ouvindo? Vamos fazer duas coisas. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pedir perdão por toda a maldição que a gente gerou. Essa primeira parte é individual. Será que você pode fechar os seus olhos? E começar a orar. Será que você pode dizer, Deus, me perdoe por eu não ter valorizado como eu deveria ter valorizado.
o ministério profético da minha família. Será que você pode começar a orar agora, fazer sua oração e dizer: Deus, me perdoa pelas palavras negativas que eu falei. Me perdoa, meu Deus, porque eu ajudei para que aquele negativismo continuasse na minha família. Comece a declarar: Deus, me perdoa por todas as vezes que eu olhei para a nudez da minha família e no meu coração eu menosprezei a minha família. Comece a dizer: Deus, me perdoa por haver menosprezado o que é precioso. Deus, eu te peço perdão. Faz agora uma oração pedindo perdão. Comece agora a fazer sua oração. Comece agora a fazer a sua oração. Talvez você só olhou para o negativo. Talvez você só olhou para as coisas que não deveriam ser como elas são. Você olhou para os defeitos, olhou para as imperfeições. Mas Deus te diz hoje: não é isso. Não é isso que eu quero que você veja. Não é esse o foco que eu quero para a sua vida. Deus te chamou. Deus te deu uma família. E o diabo está te falando que a família do outro é melhor que a sua família. Mas Deus está te dizendo: eu tenho um plano para a sua família. Eu tenho um plano para a sua família. Ainda que haja embriaguez, Noé estava embriagado, ainda que tenha alguém bêbado, ainda que tenha alguém nu, eu tenho plano para a sua família. Eu te coloquei nessa família para cumprir um propósito. Eu te coloquei nessa família para cumprir um propósito. Será que você pode dizer: Deus tem um propósito para minha família? Deus tem um propósito para minha família. Deus tem um propósito para minha família. Eu te coloquei nessa família para cumprir um propósito. Eu tenho um plano para a sua família, diz o Senhor. E você tem uma missão. Você é o meu profeta em tua casa. Você é a minha boca que vai transformar essa história. O coração de amor que vai transformar a história da sua família. Você é o meu profeta, diz o Senhor. Comece a fazer sua oração. Comece a levantar sua voz. Deus, eu declaro que eu sou o profeta da minha casa. Levanta sua voz, levanta um clamor. Começa a levantar um clamor. Agora você e Deus. A sua boca tem o poder da vida ou da morte. E agora, a segunda coisa que nós vamos fazer. Sabe que você olha para mim um instante. Agora nós vamos desfazer toda a palavra de maldição que a gente liberou. E nós vamos abençoar a nossa família. Todo mundo está com a família reunida. Agora sim, você não vai dizer simplesmente: Deus te abençoe. Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Não diga somente isso. Seja específico. Você vai começar a abençoar a sua família e você vai ser específico. A bênção que Deus vai derramar. Eu declaro que Deus traz a pureza para a vida dos meus filhos. Eu declaro que Deus começa a trazer transformação. Deus vai cuidar de você. Deus vai te proteger. Deus vai trazer livramento. Começa a ser específico. E você vai começar a abençoar a sua família. Se você está perto da sua família, preste atenção. Se você está perto da sua família, você pode fazer isso impondo as mãos sobre sua família, porque você tem essa autoridade como pai, como mãe, e você vai impor as mãos sobre sua família, porque há poder nisso, e deixar que Deus te use agora como um profeta. Você vai deixar que Deus te use como um profeta.
e você vai dizer tudo: eu te abençoo em nome de Jesus. E você vai começar a dizer as bênçãos que Deus vai trazer sobre sua família, e você vai dizer tudo de bom que você quer, tudo de bom que Deus vai derramar na sua família. Você vai começar a profetizar todas as bênçãos. E pode ter um momento em que o pai vai abençoar, e depois um momento em que a mãe abençoa, depois um momento em que os filhos abençoam. Mas seja o profeta da sua casa. Seja o profeta da sua casa. Será que a gente pode mudar um pouquinho a luz azul, colocar essa luz branca aqui, só para poder iluminar um pouquinho, para a gente poder ver a família? E você vai começar a profetizar sobre sua família. Começa agora, seja o profeta da sua casa. Pais, mães, começa a orar sobre sua família. Começa a orar sobre sua família. E se a sua família não está aqui, levanta seus braços e começa a abençoar a sua família, onde se quer que eles estejam. Levanta os seus braços, começa a abençoar a sua família. Começa a abençoar a sua família. Seja o profeta da sua casa hoje. Deixa que Deus te levante como profeta hoje. Determina um milagre agora. Determina um milagre agora. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Agora, 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 agora. Seja um profeta. Deus te diz: você é o meu profeta. Você é meu profeta em casa. Eu te coloquei aí para ser um profeta. Começa a abençoar a sua família. Começa a profetizar sobre sua família. Começa a profetizar sobre sua família. Abençoa a sua família. Deus te diz: eu te coloquei aí para ser um profeta, para ser o meu profeta, para mudar a história, para mudar a história. Muda a história neste momento. Seja lá o que for, Ele te deu poder agora para mudar. Ele te deu autoridade para mudar. Ele te deu unção para mudar. O Espírito Santo está sobre você. Profetiza neste momento. Profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Levante-se, profeta. Levante-se, profeta de Deus. Levante-se com autoridade. Deus está contigo. Deus vai respaldar as suas palavras. Deus vai respaldar as suas palavras. Não se canse. Não se canse. Abençoa a sua família. Faz um pacto para ser profeta da sua casa todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu serei profeta da minha casa. Todos os dias, até que o milagre chegue. Até que o milagre chegue. Filho do homem, profetiza para estes ossos secos. Profetiza para estes ossos secos. Estes ossos ouvirão a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os ossos começaram a se unir, osso a osso. Ainda que sejam secos, eles vão viver. Ainda que estejam mortos, eles vão viver. Não há nada impossível para Deus. Profetiza. Deixa Deus usar sua boca. Profetiza sobre sua casa.
Deus, neste momento, nós queremos te adorar com todo o nosso coração. Em família nós queremos te adorar. Eu te peço, Deus, que o louvor desse ambiente, meu Deus, desfaça toda palavra de maldição. E eu te peço, Deus, que pelo poder do seu sangue precioso, o Senhor possa agora destruir, desfazer as maldições da minha família. Começa a visualizar o sangue de Jesus. Olha para a cruz neste momento e visualiza o sangue de Jesus limpando sua família. Pedimos, meu Deus, para que o sangue de Jesus possa quebrar as maldições da nossa família, possa quebrar as maldições, toda palavra negativa. Eu declaro que é destruída pelo sangue de Jesus agora. E eu declaro, Deus, o início de um novo ministério, um ministério profético, familiar, com unção e com autoridade. E que cada profeta nesse lugar, meu Deus, seja levantado por Deus. E essa família, meu Pai, que está aqui, possa ser abençoada tremendamente, em nome de Jesus. Será que você pode adorar agora? Levanta suas mãos e começa a adorar o Senhor. Começa a adorar agora ao Senhor. Adora o Senhor. Começa a adorar o Senhor, Deus. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar ao 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 Senhor neste momento. Deus, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Que há de vir. Começa a adorar ao Senhor. E com poder ressuscitou. Se vida deu, milagres tu farás em nossa casa, milagres tu farás, o Deus que era e que há de vir, e com poder ressuscitou, e aos mortos vida deu, milagres tu farás, milagres tu farás. Eu creio em ti, eu creio em ti, milagres tu farás. Eu creio em ti, eu creio em ti, milagres tu farás. Em minha casa, milagres tu farás, Senhor. Eu creio em ti, eu creio em ti, milagres tu farás. Em minha família, eu creio em ti, eu creio em ti, milagres tu farás. Quantos podem, em agradecimento, dizer obrigado, Jesus? Diga obrigado, Jesus.
porque hoje eu reconheço que eu tenho um espírito profético na minha casa. Obrigado, Jesus. Escuta uma coisa. A partir de hoje, quando você olhar para sua família, você não vai olhar com os olhos carnais. Mas você não vai olhar para a nudez da sua família, mas você vai olhar para a bênção. Você vai olhar para o lado bom e você vai cobrir a sua família. E você vai amar a sua família. E Deus vai abençoar a sua família. Você é o profeta da sua família. E a morte e a vida estão no poder da sua língua. Amém. Você pode agradecer ao Senhor e dar um aplauso. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Não